O poder pessoal é a capacidade de acessar recursos internos para superar desafios e alcançar objetivos. Está ligado ao autoconhecimento e ao alinhamento entre valores, crenças, permitindo que cada um governe a si mesmo sem depender das influências externas. Ter poder pessoal significa assumir a responsabilidade pelas próprias emoções e ações, sem culpar o ambiente ou os demais. É viver de uma forma autêntica, buscando verdade, equilíbrio e coerência, sem necessidade de aprovação. Fortalecer esse poder é essencial para uma vida plena e alinhada com quem realmente somos. E para falar sobre essa temática, convidamos a terapeuta Ju Santana, que ajudou e ajuda inúmeras mulheres a despertarem o seu poder pessoal e a se sentirem mais confiantes e também ter mais sucesso na vida. Seja muito bem-vinda, Ju. E a Muito minha obrigada. primeira pergunta é: o que significa ter poder pessoal e como ele se manifesta no nosso dia a dia? Obrigada pelo convite. Gratidão, gratidão. É uma honra estar aqui com vocês. Vai ser uma delícia esse bate-papo. E vamos lá, né? Sobre poder pessoal. Então, poder pessoal tem várias formas de ver aquilo que é poder pessoal e como isso pode se manifestar. Para mim, aquilo que eu acredito e que eu vejo dentro dos meus estudos e tudo, embora as pessoas busquem a validação através do externo, sobre buscar validação quando ela é vista, quando ela é querida pelo pai, querida pela mãe, aceita pelas pessoas, aceita no trabalho, né? Quando as pessoas elas se sentem confiantes, normalmente buscando a aceitação no entorno, né? Principalmente começa dentro de casa, com o pai e a mãe ali quando era pequeno. Então, nós sempre buscamos esse poder através dos olhos dos outros, né? Acontece que quando a gente fica buscando sempre isso no outro, a gente está entregando a nossa energia e o nosso valor para o outro, em vez de buscar o nosso valor e a nossa energia dentro da gente mesmo. Né? E como é que se faz isso, Ju? Então, beleza, eu sei que eu tenho que buscar isso em mim, mas como é que é isso na prática, né? Então, na prática, o que eu costumo comentar e falar e instruir é que a primeira coisa é que a gente tem que se aceitar na integralidade, por inteiro. Por quê? Porque é muito fácil falar que eu sou super legal, que eu sou simpática, e os meus lados sombras, né? Então, todos nós, primeira coisa, temos que assumir que 50% de nós é luz e 50% não. Né? Então, todos nós estamos buscando esse equilíbrio entre os dois polos o tempo todo. Né? A gente vive no mundo, no planeta, que ele é dual e que está o tempo todo buscando esse equilíbrio, né? Entre o claro e entre a luz e a escuridão, né? Entre o bem, o mal, o certo e errado, e a gente está sempre buscando isso. E dentro de nós também tem isso, né? Tem o lado que é beleza, mas tem os outros sentimentos que não são, às vezes, tão legais de se sentir, inclusive, né? E o tempo todo a gente está buscando esconder esses sentimentos, esconder quem nós somos e até fugir das nossas sombras, né? Só que essa autenticidade, esse poder pessoal, vem, uma das coisas que ele vem também, de primeiro você assumir quem você é. Ok, eu tenho esse defeito aqui, que eu considero como defeito, ele faz parte, o que é que eu vou fazer com isso a partir disso? Né? Então, a primeira coisa é, quem sou eu na fila do pão? Né? Quem sou eu de verdade? Quem sou eu aquém daquilo que eu passo, que eu transmito ser e que eu sou quando eu estou feliz? Quem sou eu na ira, na raiva, na tristeza, né? Então, se assumir como inteiro. E quando eu falo assumir, não é assim, passar pano para os nossos defeitos, não é sobre isso. Mas a gente só consegue mudar aquilo que a gente assume que tem. A gente só consegue mudar aquilo que a gente entende que precisa ser mudado. Quando a gente está negando isso, né? Então, a gente está, negligenciando e nem vai curar isso. E aí tem uma outra coisa que vem junto com isso, né? Que é assumir a autorresponsabilidade de ter o nosso poder pessoal lá em dia. Porque tem uma coisa que é muito assim, que isso é para tudo, né?
que é de várias vertentes, mas Bert fala, né, que das constelações familiares, ele fala que quando a gente está na vítima, a gente não está em busca da solução. Então, assim, vítimas não querem solução, elas querem aliados. Então, quando a gente não entende que a gente está com uma questão ali, que a gente tem aquele lado sombra, ou que a gente está negando isso, normalmente nós estamos na vítima. E aí, se você está na vítima, você não quer resolver o seu lado sombra, você não quer lidar com ele, você quer simplesmente falar, mas tá tudo bem, eu sou assim mesmo, então eu sou assim, mas fulano é assim também, e você vai em busca de pessoas que vão te validar dentro daquela sua questão e não necessariamente buscar uma solução. Ou, Ju, só para te complementar, e eu gostaria que tu falasse sobre isso também, é quando a gente, muitas vezes, da perspectiva da vítima, terceiriza, ou seja, a responsabilidade não era minha. Se tu puder tocar nesse ponto, também acho interessante. Então, nem fui eu que fiz, nem fui eu que queria, assim, né? Então, as pessoas não estão prestando atenção em mim quando a gente fala de poder pessoal, principalmente com relação a mulheres, ou então não estão me validando, ou as pessoas não estão me dando crédito, ou eu não estou tendo dinheiro, ou eu não estou sendo amada, não estou conseguindo um relacionamento, mas não é culpa minha, gente. Eu estou perfeitinha aqui, tá tudo bem. E aí, essa fala de não é culpa é essa fala de não quero assumir as responsabilidades pelas questões que eu preciso curar em mim, que fazem com que eu não atraia a pessoa certa. Né? Então, se eu atraio pessoas, por exemplo, né, já que a gente falou, por exemplo, de relacionamento, se eu atraio homens inseguros, dentro de mim existe uma insegurança que faz com que isso se manifeste na minha vida. Porque o que está dentro está fora, né? A gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, se eu estou atraindo pessoas que têm um comportamento agressivo, controlador, que lugar é esse dentro de mim, que eu estou querendo controlar, ou estou querendo que seja do meu jeito, porque eu não confio no outro, eu não acredito no outro, e aí, por conta disso, eu, dentro de mim, atraio esse tipo de coisa. Então, é responsabilidade do outro que ele é controlador? Mas eu tenho que entender que isso é dele. Dentro de mim existe uma responsabilidade de atrair esse tipo de pessoa, de só atrair esse tipo de relacionamento, de só ter esse tipo de pessoa em volta de mim. Entende? Então aí eu terceirizo, mas ele que é controlador. Uhum. Não, e é interessante, Ju, porque até a gente que é dessa jornada aqui de conversar bastante sobre esses aspectos, a gente cai nesse lugar também. Muitas vezes, de pensar, nossa, a outra pessoa que é péssima e eu aqui sou um ser de luz e ela que está fazendo errado comigo, né? Então, é bem interessante esse ponto que tu trouxe do poder pessoal, porque eu acho que está muito linkado, ao meu ver, quando eu penso em poder pessoal, eu penso muito na questão de se colocar como protagonista da própria vida. A gente sempre admira aquela pessoa que se coloca como protagonista, isso entra muito em link com o episódio que a gente fez sobre a jornada do herói, que é justamente tu se colocar nesse papel de pessoa principal da tua vida, tu ter esse poder pessoal, tu vai gerar para as pessoas um magnetismo, porque todo mundo vai admirar, porque tu sai dessa posição de pobre coitado, e gente, como é chato quando a gente está de fora, tu vê claramente a solução de um problema, e aí a pessoa só quer reclamar e fica reclamando do outro. Quando é a gente não percebe, mas de fora fica muito claro. E tu nunca vai ser uma pessoa, ao meu ver, que passe poder pessoal quando tu se coloca nessa posição, como a Ju falou, de vítima sempre, né? Só que assim, ó, Ju, uma das questões que me pega muito do poder pessoal é pensar, tá, hoje em dia é um assunto que está muito em voga, acho que até pela questão do mercado de trabalho, as pessoas têm esse interesse em se impor, se fala muito na comunicação objetiva, porque ainda muitas pessoas também não têm isso, que é algo que também impressiona muito, mas como administrar as nossas emoções, que seriam as nossas sombras para chegar nesse ponto do poder pessoal, porque querendo ou não, muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer na prática, mas o alinhamento de emoções e daí justamente essa cocriação de ser uma pessoa mais poderosa acaba tendo um pouco de interferência. E aí, a primeira coisa, no meu ponto de vista, né, que aí vocês podem complementar,
é estar aqui e agora. O que mais interfere para as pessoas não terem poder pessoal, não terem uma conversa fluida, não saberem se comunicar, ou então não estarem presentes, serem vistas, ou se permitirem ser vistas, porque tem isso, às vezes a pessoa está sendo vista, mas ela nem percebe, é a falta de presença. Porque hoje a gente tem muitas distrações. Então, as pessoas acostumaram muito a estar mais fora do que dentro. Como assim, Ju? Tocou, tem gente que vai almoçar, vai para um restaurante, vai para uma conversa e não sai do celular. Ou não consegue estar ali em estado de presença porque está pensando nas atividades, nas tarefas, em outras questões. Então, se você não estiver presente, quando nós não estamos presentes, é impossível ter o poder pessoal ativado. Aí você consegue ativar outras coisas que dá para trabalhar para quem do poder pessoal, que é o seu magnetismo pessoal, que é esse poder de atratividade que pode estar ativado a qualquer momento, mesmo quando você não esteja presente, porque ele está ligado ao magnetismo que vai estar fluindo ali no seu corpo, você estando ali ou não. Mas, normalmente, hoje ainda, está tendo muitas questões, né? As pessoas estão muito ansiosas, tão tristes, depressivas, com burnout, com N coisas, gente. Então, são muitos fatores externos para que as pessoas não estejam ali. Então, às vezes, a emoção vem e a pessoa nem sabe qual é a emoção que ela está sentindo. Se ela está sentindo tristeza, se é raiva, se é ansiedade ou se ela está excitada. E aí, uma emoção que é muito confundida, eu percebo isso muito dentro em consultório, é essa questão de estou excitada, estou animada, estou empolgada, com estou, por exemplo, ansiosa. Então, antes de começar o podcast, eu estava super excitada, no sentido de empolgada, animada e tudo, mas isso não tem nada a ver com ansiedade. E as pessoas estão tão no automático, tão na falta de presença, tão fora de si, que elas confundem muito facilmente a animação e empolgação com a excitação. Então, às vezes a pessoa, eu preciso tomar um remédio para me acalmar. Por quê? Ela está no estado de êxtase, às vezes, com vontade de viver, vontade de ir para a vida, vontade de fazer acontecer, que saiu de uma depressão e ela não sabe mais o que é aquilo. Porque ela se acostumou num outro estado, com outras emoções, e não sabe nem sequer identificar a emoção. Então, o primeiro passo é estar presente. Estando presente, tenha clareza das suas emoções. Quais são as emoções que eu estou sentindo? Né? É verdade que, por exemplo, é uma ansiedade? Ou eu só estou empolgada? É verdade que eu estou triste ou eu estou entediada? Né? Então, às vezes, o tédio também é muito confundido. A pessoa, porque eu tô triste, tá triste. Se chama a pessoa para sair, ela não tá mais triste. Ela tá super animada, ela se animou, ela não estava triste, ela estava entediada de não fazer nada em casa, queria só um motivo para se arrumar e sair para conversar com as amigas, para uma balada, para ir fazer compras, para almoçar fora. Então, entende? Então, hoje em dia, o que eu percebo é que aquém de saber lidar com as emoções está o identificar por não ter estado de presença, de não ter essa clareza para poder ver. E aí a pessoa nem parou para se sentir, para se perceber, e ela já julga que ela está com TDAH, ou que ela está com ansiedade, ou que ela está triste, e às vezes não tem nada disso. Né? E aí ela faz outras coisas por conta das emoções. Isso que tu... Opa, pode continuar. Depois que ela identificou as emoções, aí a gente consegue lidar com elas, mas o primeiro é estar presente e identificar. Fala, Esther, desculpa ter te cortado. Não, eu achei fantástico a tua fala no sentido de que tu trouxe o ponto que é o da excitação, ou que eu chamaria de entusiasmo, né? Quantas vezes é como se fosse uma aceleração e aquele tesão pela vida que a gente tem. Eu tenho muito isso, do tipo assim, tu falou do podcast, gente, quando a gente vai gravar o podcast, eu já tô pensando, nossa, esse convidado é assim, é tal coisa, e eu já tô tipo assim... Que legal!
Porque é o que eu amo fazer, ouvir as pessoas, né? Para mim, todas as histórias importam. E quando eu tô aprendendo, é esse lugar de, poxa, que legal! E muitas vezes eu tô falando isso para reforçar o que a Ju tá dizendo. As pessoas podem dizer, como já me disseram, mas por que tu estuda tanto? Mas qual a necessidade de tu saber tanto? E em alguns momentos eu já me julguei por isso, que eu pensava assim. É mesmo, mas será? Será que eu tô gastando o meu tempo? E quando a gente volta na emoção, tá a verdade, gente. Porque se eu estiver, por exemplo, vamos supor, talvez estando em algum ambiente corporativo, se eu estiver em algum evento, eu não vou estar tão entusiasmada quanto se eu estiver aprendendo algo, independente se eu estou presencial ou não, eu estou muito feliz. E eu acho que é isso, gente. É a nossa verdade, que eu queria reforçar o ponto, talvez, mais pessoal, de não escutar tanto o que as outras pessoas dizem. É um ponto de vista nesse sentido de assim ou assado, talvez a tua perspectiva seja assim ou assado, mas a tua verdade tem que prevalecer. Eu achei genial o que tu falou, Ju. É se perceber, às vezes não é ansiedade, é a excitação, é o tesão pela vida. E observem o que vocês estão fazendo. Achei lindo isso! Achei sensacional. E, Ou tédio com tristeza, gente, vamos falar. isso. Às vezes a pessoa tem uma vida chata. É. A pessoa não se diverte, não sai, não vai fazer alguma coisa legal. Aí eu falo, eu sou tão triste. Aí você vai olhar, tá, o que você faz? Como que é o seu dia a dia? Vida chata, não é que a pessoa é triste. Ela está no tédio. Não, é fantástico isso, achei genial. E, Ju, aí tu estava falando. Muito no automático, não é? E sobre isso, para além das emoções, como a gente poderia traduzir isso, né, para que a gente observe esse poder pessoal, ou aí o contraponto, o quanto a gente está matando o próprio poder pessoal? Como que a gente pode lidar com essas questões? A primeira coisa é pensar se isso é leve ou pesado para você, né? Então, por exemplo, estudar, que é o exemplo que você deu, ou aprender, isso não é pesado para você. E se isso é gostoso, igual você falou, você fica feliz, isso é leve. Então, isso para você é uma virtude, não é um peso. Pode ser para quem não goste de estudar, que isso sim seja uma característica ruim. Ai, que saco, vou ter que estudar, meu Deus, eu queria estar fazendo outra coisa. Mas não, para você isso é uma virtude. Então, a gente tem que entender que existem algumas coisas que são formatadas como o certo e o errado, a polaridade, que é o que a gente começou a falar lá. Então, é certo que eu tenho que estar me divertindo e num evento, por exemplo, em vez de estar ouvindo uma história. Verdade. Verdade para quem? Isso é o certo. Qual é o que é gostoso para você? E aí que vem a questão da autenticidade. Então, a autenticidade está em você se conhecer. Quando você se conhece, isso tudo fica mais fácil. Então, por exemplo, eu tenho essa voz fina. Se alguém falar, nossa, que voz fina, eu vou falar, me conta uma novidade. Se eu falar, Juliana, você é muito expressiva, eu vou falar, tá. Para algumas pessoas isso é um defeito, para outras isso não, me conta uma novidade. Então, quando você entende quem é você, o que você sente, ou então falar, mas você é muito. Porque eu sou extrovertida, mas dentro de mim habita um pincher nervoso, né? Então, se a pessoa falar assim, vem a pincher nervosa, eu vou falar, verdade, me conta uma novidade. Então, eu não vou depender única e exclusivamente da validação do outro. Eu já me conheço, eu sei que eu tenho essas características ou aquelas, e aí eu mesmo me valido dentro do meu processo, entendendo que aquilo que às vezes é ruim para um pode ser bom para mim. E aí, esse poder pessoal, ele começa a vir e as nossas emoções, elas passam a tomar um espaço diferente. Então, em vez de você ficar com raiva da pessoa e falar assim, nossa, mas a voz dela é fina e irritante, eu vou falar, ué, tudo bem. É isso aí. Tá tudo bem, não vai me ofender isso, porque eu sei que minha voz é fina mesmo. Né? Então, é um exemplo real. Então, quando a gente assume quem a gente é, de verdade,
a gente tem essa autenticidade, começa essa questão de eu ter o meu poder, que vem através de mim, e que eu vou usar para o todo. Então, a partir disso, isso começa a expandir. Então, a partir daquilo que eu sou, aceitando as minhas sombras e não sucumbindo elas, aceitando os meus sentimentos, ok, eu sinto raiva, tenho uma pincher raivosa, se alguém xingar você na rua, você é aquela que vai falar, o quê? Não mexe com ela! Isso é que vai, né? Você é essa pincher, que vai dar uma latida. E tá tudo bem, isso faz parte daquilo que é o meu ser. Isso significa que eu vou ser a pincher raivosa com todo mundo? Claro que não. Então tem hora que eu falo, guarda a pincher, Juliana, segura o tchan. Mas eu sei que ela existe dentro de mim. Se eu não entendo que esse sentimento, por exemplo, ele vem no momento de injustiça, se eu vejo alguém, eu fico furiosa se eu ver alguém falando mal de uma pessoa que eu amo, se eu não entendo isso, se eu não entendo que isso, por exemplo, é um sentimento que está aqui de pano de fundo, eu não vou saber lidar com ele. Se eu nego que se alguém falar mal de você, eu vou ficar puta, eu vou falar, não, eu não posso ficar puta. Posso sim, é meu sentimento, eu não gosto que fala mal mesmo, e ponto fim. Então eu vou ter que lidar com isso e vou chegar na pessoa e vou falar, olha, eu entendo o seu ponto de vista, mas, por favor, eu não gostaria que você falasse mal da Vicky da minha frente, por exemplo. Não vai falar. Não vou aceitar, e é isso aí. Me respeita. E aí, quando eu falo me respeita, eu também estou me respeitando. E quando eu me respeito, em primeiro lugar, respeito os meus sentimentos, a minha luz e a minha sombra, eu passo a ser respeitada. Quando eu me admiro, entendo que eu sou luz, eu sou sombra e tá tudo bem, e não é passar pano nas coisas que são ruins, como eu falei lá no começo, eu passo a ser admirada, porque as pessoas falam, ok, ela tem esse defeitinho, mas dá para suportar. Ela tem essa questão, mas dá para levar, porque eu me respeito. Eu entendo que eu sou esse ser em totalidade e que eu posso ser amada assim, desse jeito, porque eu passo a me amar e não passo a ter aquela repulsa pelas questões daquilo que eu não gosto. E às vezes a gente ama mesmo não gostando, que é uma frase que eu uso muito também em consultório. A gente ama mesmo não gostando. A gente ama mesmo não gostando, no sentido de que, ok, isso faz parte, eu posso mudar, eu vou mudar, vou trabalhar isso, mas nem por isso eu vou me odiar por isso, entende? E aí sim começa a vir. Tu sabe, Ju, que tu tocou num ponto que eu pensei o quanto as pessoas que passam esse poder sempre têm, que é de resiliência. Que é justamente essa questão de passar por uma situação que poderia ser considerado por muitos um bullying, por exemplo, né? Ai, nossa, tu tem a voz X ou Y. No meu caso, ai, eu sempre não tive bunda, não tenho. E por muito tempo isso me incomodou. E hoje em dia, se alguém me fala, é como tu disse, tá, eu sei disso, entendeu? O que eu vou fazer, entendeu? Colocar um silicone, tu vai pagar meu silicone, sabe? Então... Você quer pagar? Se quiser pagar, de repente eu posso aceitar. Exato, mas é muito esse ponto, assim, de resiliência mesmo, e tu se torna uma pessoa muito mais admirável quando tu passa desse ponto de as pessoas não te afetarem tanto. Eu acho que tu trouxe isso, e isso também é algo muito importante, porque se as pessoas percebem que tudo que a gente, que elas fazem com a gente nos afeta, a gente perde esse poder pessoal. A gente está literalmente entregando na mão do outro. E eu acho que tu trouxe um ponto muito importante, que eu diria até que é a chave do poder pessoal, que é como a gente se vê. Os outros vão nos ver como a gente se vê. E poder pessoal, aqui eu acho que é um ponto bem importante trazer, não é arrogância, tá? Não é arrogância, não é se achar melhor que os outros, que está acima dos outros, não. É tu ter a plena consciência do poder que tu tem de exercer na tua vida o que tu realmente veio de potencial máximo. Então, não é passar por cima de ninguém, não é manipular os outros. Eu acho que são pontos bem importantes de trazer, porque eu vejo que, como é um assunto que está muito em voga, muitas vezes se toca muito nesse ponto e não é isso. Não, é tu ser o teu potencial máximo, né? Então, eu queria que tu trouxesse aqui, Ju,
que tu acha que pode ajudar as pessoas também nessa questão de trazerem mais o potencial máximo delas? Como que tu vê, assim, uma chave que seria legal? Eu vou falar uma chave que tem a ver com aquilo que eu vivo dentro do consultório. As pessoas, elas acham que se você viver a sua própria vida, você vai estar sendo egoísta. O que a gente não entende, cara, é que eu vim aqui para passar pelo meu processo de desenvolvimento pessoal, para fazer o meu processo de ascensão, de correção, de cada pessoa dentro daquilo que acredita, dentro da vertente, vai fazer o meu ticum, para fazer o meu processo pessoal. Você não veio aqui para viver a vida da sua mãe. Você não veio aqui para fazer o processo da sua mãe, para fazer o processo do seu pai, para desenvolver o seu pai. Você veio aqui, em primeiro lugar, todos nós viemos aqui para nos melhorarmos enquanto pessoa. Eu vim aqui porque eu tenho um monte de defeitos que eu preciso corrigir. Gente, vocês têm noção. Eu tenho um monte de coisa. Eu já corrigi um monte. Vou ter mais um monte para corrigir. Tem muita coisa que eu preciso alinhar na minha vida. Um monte de coisa que eu tenho que aprender. Um monte de coisa. Só que se eu fico olhando para a sua vida, fico lá, mas eu vou cuidar da Esther, porque a Esther precisa disso, a Esther, não sei o que, a Esther, eu vou viver a vida dela, eu vou trabalhar o ticum dela, o processo dela, as questões dela, mas aonde está eu trabalhando o meu processo pessoal? Onde está eu fazendo o meu processo de evolução? Eu crescendo, eu vivendo a minha vida. Então, hoje, ficou muitas pessoas às vezes chegam para mim com essa demanda de não conseguir ter o poder pessoal, de não conseguir se trabalhar, porque acham que isso é egoísmo. Então, eu não posso cuidar de mim, porque se eu cuidar de mim, eu estou sendo egoísta. Eu não posso ganhar dinheiro só para mim, porque eu estou sendo egoísta. Eu não posso largar tal coisa, porque eu sou egoísta. Eu não posso deixar de cuidar de tal amigo, porque eu sou egoísta. Eu vim de uma estrutura por exemplo, de amizade, que se eu deixar fulano para trás, eu sou egoísta. Aí vem puxando todas aquelas correntes. A corrente dos amigos que não querem evoluir, do boy que ficou para trás e que você estudou, se desenvolveu e não quer, da mãe e do pai que vivem uma vida que às vezes não quer, ou que estão felizes da forma como tá, e você fala, cara, como é que meu pai e minha mãe, eles podem estar assim, eles podiam estar assado. E aí, em vez de se preocupar com o nosso processo pessoal, com as nossas questões internas, a gente está acostumado a olhar para o processo do outro. E pior do que isso, gente, eu estou falando de experiência própria, porque eu também passei por isso, tá? Muito, muito. Ainda assim, se sentir culpado quando você vai cuidar da própria vida. Aí você vai cuidar da sua própria vida, você sai de casa, se sente culpado. Porque aí você vai fazer tal coisa, você se sente culpado. Você larga o fulano que gostava de você, se sente culpado. Você vai trabalhar fora. Sim. E eu acho que as mulheres têm isso até mais forte, porque a gente tem muito essa questão de ser incentivada, até as brincadeiras, quando a gente é criança, né? De ser cuidadora. Eu, só abrindo um parênteses aqui, eu lembro que teve a esposa de um jogador de futebol famoso, ex-esposa, que falou que terminou com ele porque ela achava ele muito perfeito, mas ela não queria mais. A quantidade de julgamento que a mulher sofreu, eu fiquei impressionada, sabe? Como se não pudesse ter justamente, como tu trouxe, essa questão da decisão, né? Porque a gente pode, pessoal, eu acho que é bem legal reforçar isso mesmo, Ju, o quanto a gente pode ser o protagonista da nossa vida, né? Sem medo e sem culpa, gente, porque junto com isso, traz uma culpa. Um negócio medonho. Como assim, por exemplo, às vezes a mulher não tá feliz no casamento, mas ela continua casada por conta dos filhos, por exemplo. E junto dessa perspectiva que a Vicky trouxe, né, sobre essa questão, o quanto a gente, dentro do nosso poder pessoal, a gente precisa saber o que a gente vai dar conta. Porque, por exemplo, ser casado com alguém muito perfeito, isso significa que naquele relacionamento talvez a pessoa esteja com a régua muito lá em cima. E aqui, gente, cabe também o ninguém tem que nada. Por exemplo, voltando ao ponto do estudo,
eu sei que eu gosto muito de estudar e é algo que eu vou fazer para o resto da minha vida em algum período da minha própria existência, porque isso faz sentido para mim. Mas, por exemplo, se eu estiver com alguém que não aprova isso, eu, Stephanie, preciso entender, assim como cada um de nós e de vocês que escutam, precisam saber o que que é negociável e o que que é inegociável na jornada. Porque senão a gente acaba falando, isso que a Ju tá falando, a gente vai se anulando dentro das nossas próprias relações, seja trabalho, seja relacionamento amoroso, seja o nosso relacionamento com os nossos amigos, para caber, e aquilo pode, inclusive, trancar o nosso potencial máximo. Porque se eu gosto de estudar e sempre gostei, é porque tem alguma coisa em mim que tem que ser trabalhada, tanto quanto as sombras. E isso é importante a gente validar o que que a gente quer ou não pra gente, porque às vezes essa mulher ela não quer ter que chegar e ser tão perfeita quanto o cidadão e tá tudo bem, ela não precisa, a gente não tem que nada. E olhar para o nosso próprio processo volta nessa esfera do eu, e tu trouxe a questão que eu achei interessante, Ju, sobre o egoísmo e sobre essa tríade, né, do algoz, do salvador e da vítima. Porque eu também reconheço que muitas vezes, para eu me distrair do meu próprio processo, ou seja, para eu não ter que olhar para as minhas sombras, eu era a salvadora da minha mãe, eu era a salvadora do meu irmão, eu era a salvadora do meu pai. E quando eu me dei conta disso, eu pensei, peraí, só um pouquinho, tem alguma coisa errada? Tá todo mundo lá, entre aspas, continuando evoluindo. E eu? Aí eu pensei, espera, eu tenho que olhar para mim. Só que, como existe essa malha invisível que permeia o nosso sistema, muitas vezes vem a culpa. E no início eu admito que eu sentia culpa. Eu pensava, nossa, mas espera, eu tô aqui evoluindo, ai, mas é minha mãe. Ai, mas eu tô aqui evoluindo, ai, mas é o meu pai. E aqui, gente, perfeito, Ju, que tu trouxe. A gente não veio salvar ninguém, a gente pode colaborar com o processo e trazer os insights. Mas se o amor é incondicional, a gente não tem que ficar medindo e apontando o dedo para o outro. Eu achei fantástica a tua fala, porque eu já estive no lugar da salvadora também, para não olhar para minha sombra. E aí, no meu ponto de vista, ainda tem uma outra questão que é assim, a gente fala assim, mas eu quero que o outro faça isso, quero. Mas e o respeito pela escolha do outro de não fazer? O amor, ele anda junto com o respeito, porque o amor sem o respeito vira aquele amor que feminicídio é amor também, só que sem equilíbrio. Lembra do equilíbrio que a gente falou lá no começo? Então, o que vai trazer esse equilíbrio? O respeito, nosso respeito por nós mesmas e respeito também pelo processo do outro. Porque às vezes o outro está bem ali. Por mais que a gente fale, mas eu queria tanto que meu pai, que minha mãe, que meu irmão, que todo mundo estudasse, fizesse essas coisas que eu estou fazendo. A pessoa não quer. Então respeita a pessoa que não quer também. Entende? E às vezes o quão dificultoso é respeitar. Respeitar a gente e respeitar o outro. Eu me respeitar e respeitar o outro. Gente, é uma loucura isso. É uma loucura essa questão do respeito. Ju. E aí, onde é que fica o seu poder pessoal se você está cuidando do outro? Onde é que você está olhando para você e está cuidando da sua própria vida e está co-criando e trazendo isso para você e fazendo por você? Onde é que está o seu poder pessoal se você não se respeita? A evolução é um caminho que a gente vem para ter sozinhos, né? Ninguém pode fazer isso pra gente, a gente não pode fazer pelos outros. E aí, será que é egoísta mesmo você fazer o seu processo evolutivo? E Ju, não, perfeito, assim, eu acho que essa é uma conversa que realmente, assim, consegue trazer múltiplas perspectivas de ações diárias que a gente pode tomar
para que a gente resgate, porque muitas vezes não é que nos tiram o nosso poder pessoal, a gente verdadeiramente já entregou ou entrega. E para que a gente fizesse esse resgate, encerrando esse podcast, agradecendo a tua magnífica presença aqui. Nossa, assim, muitas curas através da tua fala e também muita sensação de que realmente a gente atrai as pessoas que vão colaborar com a nossa jornada ou que são os nossos espelhos, né? Eu gostaria de que, se por favor, tu puder, é claro, fazer uma dinâmica conosco para todos que estiverem ouvindo também resgatarem esse poder pessoal agora através de uma prática, pode ser? Gratidão, Ju. Pode. Bom, então eu vou mostrar para vocês como eu, Juliana, faz. Existem várias formas de você ativar ou melhorar essa questão da presença, de estar olhando para si e, acima de tudo, aquilo que eu acredito é se conectar com a luz, né? Então, dentro desse nosso processo, uma das coisas que para mim é interessante, eu vou explicar da contextualização, porque a forma é simples, mas tem um porquê de ser. Né? Então, assim, para que nós façamos o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso processo kármico, nossa evolução e tudo, a primeira coisa, a gente tem que estar aqui na Terra. Então, não adianta eu só viver lá na Lua, ou estar o tempo todo desdobrada, porque para que eu faça o meu processo pessoal, eu preciso estar aqui neste planeta e presente. Então, se eu estiver aqui, mas estiver viajando na maionese, a hora que vocês me fizerem uma pergunta ou que eu tiver que conversar com alguém, eu nem estou aqui, a conversa fica desconecta. E é assim na vida, né? Às vezes você está num lugar, alguém vira para você e fala, ai, fulano te olhou. Você fala, quem? Nem vi. Uma pessoa passa por você, te cumprimenta e você fala, gente, mas fulano passou, nem vi. Então, a vida passa e a gente perde oportunidades também. Então, esse exercício, ele tem como objetivo nos trazer para o caminho do meio. Qual é o caminho do meio? É o caminho entre o céu e a terra. Né? Então, a gente vai se conectar com a energia do cosmos e também com a energia da terra, porque a gente, para fazer o nosso processo de evolução, a gente tem que estar aqui. Para ativar nosso poder pessoal, a gente também precisa estar aqui. E mais do que isso, para ativar o nosso magnetismo pessoal, a gente precisa do magma que vem da Terra. Né? Então, como eu faço todos os dias? Eu preciso estar aqui, preciso me aterrar. Então, para dentro de várias vertentes que eu estudo, porque eu estudo em várias escolas e pego coisas de vários lugares, a gente vai juntando e vira esse todo que a gente é, né? Então, a gente entende, através de alguns estudos da Cabala, que quando a gente vai falar da árvore da vida, né, a árvore da vida ela está associada com o nosso corpo também, né? Então, a gente se conecta com o Criador através do nosso coronário e a gente se conecta com a Terra através dos nossos pés. Outras vertentes também, outras coisas que podem falar sobre isso, é quando a gente vai falar de chakra, né? O chakra, o coronário, ele está ligado com essa questão mesmo de se conectar com o divino. E já o pé, ele pode estar ligado ao aterramento. Então, o que eu faço é de forma consciente mesmo, é me conectar, eu ergo normalmente as mãos, né? Não porque senão vai sair daqui do vídeo, mas eu ergo acima da cabeça, né? Estico lá, as mãos lá em cima. E aí eu imagino intencionalmente mesmo a luz do Criador, que é a luz de quem você acredita, o Deus do seu coração, aquilo que você acredita como Criador, né, independente de religião, que ela está vindo e pelos meus dedos da mão, e está vindo, está entrando pelos meus braços, e aí eu conecto e coloco essa energia pelo topo da minha cabeça. E aí eu trago essa energia para o topo da minha cabeça e vou descendo a minha mão com essa energia do Criador até lá embaixo. Vai passando ali pelo seu corpinho lentamente, vai sentindo, né? E se conecta lá com os seus pés. E imagina essa energia do Criador indo lá para o centro da Terra. E aí você desce a mão lá embaixo, né? A hora que ela tá lá no pé, você deixa ela lá embaixo, deixa ela com a palma da mão estendida
E imagina essa energia que está vindo lá de dentro da Terra, Gaia, Pachamama, do jeito que você acreditar, dentro do coração de Gaia, entrando pela sua mão. E aí você se conecta ela com os seus pés e vai trazendo lentamente, passa pelos joelhos, pela perna, passa ali pelos seus chakras todos, ali genital, chakra básico, sexual, plexo solar. Vai trazendo tudo. E derrama essa energia no topo da sua cabeça. O que você vai fazer nesse exercício? Eu faço isso 3 vezes, mais ou menos, de manhã, né? 3 vezes. Eu sempre uso números magísticos, que é 3, 6 ou 9. O que você está fazendo? Você está trazendo a energia, a luz do Criador para o seu corpo, e você está trazendo a energia da Terra para o seu corpo, e você está no meio entre Terra e Criador. Então, você se aterra e, ao mesmo tempo, traz a luz do Criador para você. Como tenho essa questão também do magnetismo, eu já imagino que dentro da minha mão tá como se toda a energia do meu corpo estivesse na mão, e aí eu já faço o autopasse magnético junto enquanto eu tô fazendo esse exercício. Vocês vão ver que aí você fala, nossa, o corpo tá dando uma tremidinha aqui, que delícia! E é normal se tremer, se vir sono, sensações, é porque você tá trazendo essa vibração para o corpo. Então, só deixa fluir. E uma dica final é, eu senti que eu fiz, e na hora que eu estava passando aqui no coração, eu senti um negócio esquisito, um peso. Puxa, como se fosse... Imagina você puxando, a gente tem uma coisa chamada fáscias energéticas, né? Que hoje já tem artigo científico sobre isso, quem quiser pesquisar mais, depois pode buscar, que são como se fossem fios que saem do nosso corpo. Então, imagina você pegando como se fosse fios de cabelo e você vai tirar de um ralo. Então, imagina pegando, por exemplo, e tirando. Então, limpe essas fáscias, né? Então, você pode limpar e aí depois faz de novo a terceira vez. E é muito poderoso, porque quando você faz isso várias vezes, você está no estado presente, está no aqui e agora, e traz a energia do magnetismo para você, que nada mais é do que aquela energia de você chegar e ser visto onde quer que você vá. Que é essa energia aquém do seu corpo, é assim, magnetismo pessoal também, que aí é um outro assunto. Ju, gratidão pela Ju. tua presença aqui. Precioso esse episódio, gratidão. Exato. E eu gostaria só que tu falasse rapidinho antes da gente encerrar mesmo agora, de verdade, porque durante a prática eu verdadeiramente me entreguei, vi que a Vicky também. E a gente começou a bocejar. Eu sei que isso é normal, mas se tu puder trazer para caso alguém estiver bocejando, o que isso significa? Bocejo é liberação de energia, normalmente é limpeza. Por isso que eu falei que às vezes você vai sentir que vai bocejar mais ou não. Tá tudo bem, não encane nem nada, só deixa a coisa fluir. E aí, se você vê que tá bocejando mais, continue fazendo para trazer esse alinhamento, né? Então, se você já fez 3, ainda continua bocejando muito, faça 6. Se já fez 6, faça 9. No outro dia vai diminuindo, porque você vai trazendo essa vibração e se alinhando de estar aqui, porque às vezes a gente está muito lá e é normal, gente. A gente tem questões, né? Às vezes está preocupado com coisas, ninguém está presente 100% do tempo, né? Então, fiquem tranquilos, bocejou, tá tudo bem. Só limpeza. Gratidão!